Vereadores, vocês que nos assistem com força celulares. Senhor presidente, a vice-vereadora hoje à tribuna, como profissional da área de saúde, gostaria de relatar dois fatos aqui sobre a área de saúde. Um deles é sobre o câncer de próstata. Gostaria aqui de convidar a todos os moradores de Bom Jesus, inclusive presentes aqui acima de 40 anos, que não deixasse de fazer o seu exame de rotina. Está acontecendo aí uma campanha, né? Já até se passou o Novembro Azul, mas ainda você pode adquirir, Dr. Paulo Salim, os exames com o PCA, até mesmo uma ultrassom da próstata, e o mais indicado a ser feito com 90% de chance de ser descoberto se está ou não com a próstata aumentada, do Paulo Salim, né? Segundo a medicina, toque. E há um preconceito muito grande entre os homens, nós homens. Eu acredito que o Didi ainda não fez o toque do exame de próstata. Pois é. É uma coisa que a gente não deve brincar, gente, mas é sério. As mulheres, como o Dr. Paulo Salim, eu e demais colegas vereadores, conhecem, sabem, elas não ficam preocupadas em fazer o preventivo. Elas fazem o preventivo com o homem e com a mulher. E por que nós, homens, não fazer o toque para saber se a próstata está aumentada ou não? Temos que fazer, gente. De extrema necessidade, tá? É um preconceito que nós não queremos enfrentar de troço de 2 minutos deitado numa maca, mas o futuro pode fazer um dano pior. E, aproveitando aqui a oportunidade, iniciou essa semana, a semana da AIDS, né, campanha contra a AIDS, e colegas vereadores, senhor presidente e vice-presidente Paulinho Batinho, a semana da AIDS, como foi relatado ontem no Fantástico, aumentou-se muito o índice de jovens transando sem preservativo. A Rede Globo faz diversas campanhas contra políticos, né, inclusive contra o PT, mas coisas que ela poderia ensinar com a mídia de tanta audiência, na hora que os casais jovens, o casal de mais idade, fosse para a cama, fosse namorar, fosse ter uma relação ali naquele período da novela ou de outro programa na televisão, que o jovem enfiasse a mão no bolso ou numa bolsa e arrancasse o preservativo. E a gente não vê isso, né, em rede nenhuma, inclusive na Rede Globo. Então fica aí um alerta desse vereador. Gostaria também de pedir a todos os pais, né? Eu tenho filha e tenho filho, e sabemos que hoje a maioria dos jovens acima de 14 anos já estão praticando sexo, né? Então, que você chamasse o seu filho, se você tem vergonha, pede a sua esposa para chamar, se a sua esposa tem vergonha, pede o marido para chamar, e ensinar o filho a usar o preservativo. Não só para evitar a AIDS, como também a hepatite B, né, Dr. Paulo Salim? E até mesmo uma gestação, hepatite C, né? E até mesmo uma gestação sem, como vou dizer, sem premeditar, dizer por que e quando, sem programar, né, a ter um filho. Então a campanha desse vereador pedir a todos os homens acima de 40 anos que não deixem de fazer seu exame aí de câncer de próstata, seja o PCA, seja a ultrassom, seja o exame de toque, e também a campanha contra a AIDS aí, que iniciou hoje no nosso município. E eu acho de grande importância nós, vereadores, que temos aí a TV Câmara à nossa disposição, o microfone para nós falar, nós divulgarmos sobre essa questão da AIDS, porque nesses últimos 3 anos aumentou mais de 50% da população com o vírus de HIV. Então é muito importante, porque hoje você acha um coquetel na rede do SUS, né, Dr. Paulo Salim? Mas é um coquetel que não acaba com o vírus HIV, mas sim prolonga um pouco mais a vida do usuário. E aproveitando a oportunidade, senhor presidente, colegas vereadores, eu tive a notícia hoje que o Corpo de Bombeiro interditou lá o clube de Pirapitinga
vereador amigo, se puder falar alguma coisa, se sabe, se aconteceu verídico, se é verídico, mas aquele clube onde esse vereador relatou aqui sobre as portas e janelas de emergência, de entrada e saída, né, aonde poderia ocasionar um incêndio, até mesmo uma briga, e não ter como as pessoas se resguardar. Informações colhidas nessa tarde é que foi fechado por ordem do bombeiro, vereador. Você tem alguma coisa a falar? Meu colega vereador Moacir, a informação que tenho, que não é de hoje, mas de semana passada, é que a secretária de Assistência Social pediu que eles fossem lá, no caso, para fazer a vistoria, e ver o que faltava para fazer a adequação, que já tinham ido depois da denúncia, do pedido, e para ver o que de fato estava faltando. Agora não tenho a ciência se foi para lacrar, mas acredito que sim, para ver o que estava faltando para ser reaberto. Mas está fechado no momento, ele... Está fechado. Está fechado no momento, né? Então... Nem chegou a funcionar. Só a inauguração mesmo, né? Então, aproveitando aí que está fechado, se a secretária de Educação quiser pegar a bateria que ela levou para lá e devolver lá para o Dr. Francisco Batista de Oliveira, porque as crianças de lá, mesmo entrando no período de férias, ainda estão querendo aprender a música, né? E dizer, está aí a Justiça de Bom Jesus, mais uma vez, tomando providências, medidas cabíveis, aonde tem que ser tomada. No momento é só, senhor presidente, e obrigado e boa noite a todos.